Estamos no ar com mais um episódio do Na Real Cast. Lembrando que toda semana um episódio novo aqui para você e diversos cortes ao longo da semana para você poder acompanhar em detalhes a nossa entrevista. E hoje aqui, uma pessoa muito especial, um amigo de longa data, meu amigo Cleiton Rodrigo. Cleiton Rodrigo. Não é? Honório. O Honório é coisa, né, que o digníssimo aí inventou lá em 1998. 1998. Nossa, você é velho, hein? Nós... Acho que nós dois é com barba branca, mas enfim. Hoje, representando aqui o Conselho Regional de Farmácia. Mas assim, me fala, qual é o seu trabalho lá? Como é que você chegou lá? Me conta tudo essa história aí. Então, Rodrigo, ali no Conselho de Farmácia, né, que eu tô ali já... Entrei lá no concurso, foi em 2014. É um concurso, então. É um concurso público, né? Sim, mas quantas etapas? Você faz uma prova objetiva, tem prova médica, igual um concurso, por exemplo, da segurança pública? Assim, como pode explicar para você? Como conselho, os conselhos, todos os conselhos, né, de classe são regidos por são né, personalidades públicas, né? O regimento é como se fosse administrativo de um concurso público normal. Entendi. Depende, claro, né? O que uma banca, o que o... sim, eu digo as etapas, eu quis dizer. Então, com relação à etapa, pro Conselho de Farmácia, a prova objetiva. Prova objetiva. Prova objetiva, tá? Não temos depois aquela... Não sei nem como que é o nome, cara, que tem também... Os outros concursos têm uma segunda etapa que seria de investigação. Isso. Da segurança pública, por exemplo, você tem 7... Aqui no Mato Grosso do Sul, você tem 7 etapas. Então, você tem a prova objetiva, às vezes a prova dissertativa, tem, às vezes, a prova oral em alguns cargos. Aí você tem a prova física, a prova médica, a prova psicológica, a etapa de títulos e ainda tem a investigação policial. Não. Então, realmente, a gente segue na questão da prova objetiva, prova descritiva, né? Que é a redação. E aí, a análise do histórico do farmacêutico, se ele não tem processo ético, vigente, né? Se ele tiver tudo ok... Só farmacêutico? Ou tem algum cargo administrativo? Não. O concurso tem cargo administrativo tanto para pessoa nível médio, tá? Como para contador e advogado. Contador e advogado. E advogado, né? São as profissões que se enquadram nos conselhos, por exemplo, de farmácia. Isso, justamente. Tá? Pode ser que algum outro conselho tenha, por exemplo, TI. Importante, TI. Né? O nosso conselho, como é um conselho ainda que está em fase de crescimento, nosso estado é um estado pequeno, né? Mas assim, nós estamos implantando TI, mas até então não houve ainda o cargo de TI no nosso regional. Mas aí tá, você fez o concurso em 2008, você falou? Não, Rapaz, isso é verdade. Meu concurso, acho que foi, Rodrigo, se eu não me engano, foi 2012. E tem muito concurso, por exemplo, para o farmacêutico que quer trabalhar? É sempre que tem? Você acha que demora muito? Porque na segurança pública é imprevisível, na verdade. Concordo. Às vezes você tem concurso com 10 anos de um para o outro, às vezes 5. Tem estado que faz a cada 3, 4 anos. Então, muda muito. Eu não sei como é que é no Conselho de Farmácia. Não, se a gente falar, se a gente abrir os concursos para farmacêutico com relação a todas as possibilidades da área... Tem direto, né? Tem direto, né? Posso dizer aí, não estou falando a nível de estado, tá? Mas a nível de Brasil aí, o que o daqui pode fazer em todo o Brasil, a gente tem aí praticamente um por mês. Mas estado não. Estado geralmente são poucos, né? Ou é alguma coisa da capital, da prefeitura, né? Ou alguma coisa do estado... A própria perícia mesmo, que diga-se passagem eu fiz, mas não passei. Que não seria passou. Um sonho de consumo meu, né? Mas enfim, nunca é tarde. Nunca é tarde. Mas enfim, né? A idade tá chegando enfim, mas o pessoal tem bastante opção. E aí me conta, você formou onde? Como é que você fez para chegar nesse seu cargo? E qual é o cargo que você ocupa dentro do conselho hoje? Hoje eu estou como coordenador de fiscalização. Coordenador de fiscalização. Tá, o departamento de fiscalização é sobre minha responsabilidade. Você fiscaliza os farmacêuticos ou as empresas? A gente fiscaliza os profissionais e todos os estabelecimentos que usam o serviço que está relacionado na área de farmácia. Entendi. Então, por exemplo, quando você vai até uma farmácia, você está indo lá para olhar se o profissional está lá e se a empresa cumpre alguma normativa, é isso? Assim, porque esse realmente a gente pode dizer, né, que gera-se até vários tipos de desconfortos durante a fiscalização, até onde a gente pode ir como conselho e até onde a gente tem que evitar ir quando a gente começa a entrar na questão da vigilância sanitária. Ah, tá? Eu tenho que pontuar isso para eu poder...
esmiuçar essa resposta para você. Então, assim, o que o fiscal farmacêutico do Conselho Regional, né, faz? Ele vai lá no estabelecimento ver se o profissional está lá trabalhando no horário que declara para o Conselho. Certo. Esse é o principal. A partir daí, se houver necessidade ativa ou reativa de alguma condição atrelada àquele estabelecimento por culpa do farmacêutico, a gente vai ver se o farmacêutico está agindo de forma correta. Tá? Questões sanitárias são penalizadas pela vigilância. O que seria uma questão sanitária? Eu vou lá numa farmácia, eu vejo que o farmacêutico, né? Vou na sala de aplicação digitável, por exemplo, e vejo lá que tem um monte de seringa no Descartex e não tem um comprovante de aplicação de tudo aquilo de seringa. E com tudo aquilo de seringa. Eu vou falar, né? E aí, coleguinha? Vou tentar trazer. Tem um monte de injeção lá, é isso? Isso. Tem lá 50 injeção no lixo, para descarte, e mais não vendeu nenhuma, é isso que você quer dizer? Não. Ele não registrou que ele fez aquela aplicação naqueles pacientes, naqueles clientes. Tá, entendi. Então, assim... Isso é questão para vigilância. Também. Para vigilância, mas como que você comprova que a pessoa tomou a medicação com receituário? Entendi. Entendeu? Então a pessoa pode estar indo lá tomando injeção sem uma prescrição, aí a gente entra na questão da questão de automedicação. Então, assim, aí a gente vai enquadrar o farmacêutico eticamente porque ele está fazendo o serviço sem as devidas comprovações. Entendi. Entendeu? E assim como venda de medicamentos sem receita, controlado, antibiótico, tudo isso que a vigilância pode autuar e interditar o estabelecimento, a gente pode autuar o estabelecimento, a gente tem a medida administrativa, que é a autuação, e enquadrar o farmacêutico na ética, que aí realmente é o profissional que está fazendo a coisa errada, né? Justamente. Agora, quem fiscaliza a farmácia? É só a vigilância sanitária? Por exemplo, se a farmácia paga mal o farmacêutico, se a farmácia quer dar um migué, não quer pagar as coisas certas, não paga hora extra, exige. Quem que fiscaliza essa questão? Não é o Conselho. Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. A gente pode ter uma denúncia, a gente tem denúncias encaminhadas. Isso, eu falo assim, se tem uma farmácia, mas o farmacêutico não está lá, eles não contrataram o farmacêutico. Não, e aí a gente vai... Então, aí como Conselho a gente vai e autua. Porque, obrigatoriamente, por base de lei federal, a gente tem esse caráter punitivo de onde não tem, onde precisa de um farmacêutico que não tem, a gente pode atuar por via de lei, tá? Só que a vigilância sanitária pode interditar. Interditar ou... Não tem um profissional em vigilância, pode interditar. Só que aí, se a gente for entrar agora... Por que não interdita? Aí são outras questões. Tem que chamar alguém da vigilância sanitária aqui. Porque aí a briga é grande. Não é? A briga é grande. Agora, a gente está falando só de farmácia, mas o trabalho do farmacêutico ele não é restrito a isso, né? Nossa, onde você que imagina? Era o que a gente zoava vocês, né? Você, principalmente que era meu amigo, ele é meu amigo. Eu ficava zoando ele, que o emprego dele era na farmácia. Mas eu sei que hoje o ramo é enorme. São. Aqui no Mato Grosso do Sul, você fala que o principal seria o... Drogaria. Fora a drogaria, farmácia. Qual seria o segundo, então? Hospitais e pós de saúde. Tem que ter um farmacêutico lá. Tem que ter um farmacêutico. Que ele fica responsável, então, aí, pela farmácia. Pela farmácia. Farmácia, o almoxarifado, né? O hospital também a gente entra na questão em laboratórios internos, que não é uma área privativa do farmacêutico, mas ainda assim tem a farmácia de manipulação também não é nesse privativo, né? É privativo. É privativo. Que eu digo assim, posso dizer, cara, manipulação... O químico não entra nesse caso aí. Não existe um conflito aí. Não. A gente tem algumas áreas de embate com a química, né? Que tem decisões, né, de ambos os lados, ambos os conselhos, mas assim, laboratório não. Entendi. Desculpa, manipulação não. Não tem. Isso aí realmente é privativo do farmacêutico sem conversa. Entendi. Né? Agora, por exemplo, a gente estava falando de hospitais e tal, postos, né? E assim... Tem que ter sempre... 24 horas que tem que ter o farmacêutico ali. Você sabe como é que é o regime de trabalho? Porque às vezes a gente chega no hospital público e não tem o farmacêutico ali trabalhando. Nem remédio às vezes tem ali, não é? Se a gente for entrar nessa... Sim. Porque existe uma falta de profissional e existe falta de remédio. Não concorda comigo? Concordo. Isso daí são coisas que... Não vou dizer que andam juntas, né? Essa questão de faltar o profissional, faltar o medicamento, não são relacionados um com o outro. Certo. No entanto, são vertentes. Né? A gente sente que as faltas de medicamentos recorrentes que a gente tem, principalmente na capital, né? Que tem visto aí nos pós-saúde, as reclamações nas redes sociais, enfim, vários motivos de falta de medicamento.
Agora sim, a gente fala com relação ao farmacêutico em si, tem áreas que o farmacêutico, ele é o profissional, é obrigatória a presença dele. A área que é a área exclusiva, tá? Hospital que você pontuou é área exclusiva. Por que eu tô querendo falar isso? Onde a área do farmacêutico é exclusiva dele, não tem nenhum outro profissional que pode também trabalhar, né? O farmacêutico tem que estar lá durante todo o horário de funcionamento. Isso é lei. Tá, beleza, mas eu fiquei na dúvida agora. Então, essa área exclusiva não é a farmácia do posto, é isso? Necessariamente não é ali, né? Então, a farmácia do posto é uma área exclusiva. É exclusivo, porque o profissional do medicamento é o farmacêutico. Certo. Então, assim, só que a gente entra aí numa discussão. Numa outra discussão que é as brechas da lei que estabelece a obrigatoriedade do farmacêutico nesse tipo de estabelecimento. Por exemplo, né? Existem prefeituras, então, que não colocam farmacêutico ali. Não, elas até colocam, mas não na sua totalidade pelo número de unidades que tem. Entendi. Campo Grande é um. Deixa eu ver se eu imaginar, deixa eu ver se eu estou entendendo. Por exemplo, eu tenho lá 50 postos de saúde e aí tem um responsável técnico por todos. Quase isso. Não, se fosse isso ainda, seria menos mal do que a gente vivencia hoje realmente na... Como é que você vivencia hoje nos postos, então? Quando o fiscal vai lá, ele vivencia que situação? Via de regra, assim. Via de regra, vou te dizer assim, Rodrigo, é que é difícil a gente mensurar, porque o Estado, por mais que são 78 municípios tirando a capital, a gente não tem um padrão de comportamento com relação a esse tipo de estabelecimento, tá? Mas via de regra, por exemplo, vamos usar Campo Grande, que é onde a gente tem 100 e poucas unidades de saúde. Nós temos apenas 53 com farmacêuticos. Tá? Então, isso não quer dizer que ele fique lá 24 horas, certo? Com farmacêutico no horário comercial, por exemplo. Não, é horário do posto de saúde. Aqueles postos que funcionam em horário comercial, que tem a dispensação de medicamentos controlados, o farmacêutico tem que estar lá. Essa é a realidade de Campo Grande. Certo. No entanto, a gente tem unidade de saúde que não tem psicotrópico. E aí, quem dispensa... Entendi. Da nosso ponto de vista legal... Errado, desculpa, é legal porque assim, eles têm uma liminar contra o conselho, a gente não pode fiscalizar eles. Perfeito. Né? Por causa da brecha da lei. Uma liminar. Então isso aí vem judicialmente. Vem judicialmente, foi uma briga. Não pode fiscalizar lá via judicial. A gente não pode cobrar a presença do farmacêutico lá. Então, assim, nós temos 53 unidades dessas centenas de unidades com farmacêutico presente. As outras, que têm algum tipo de medicamento que não sejam os controlados, quem dispensa é o administrativo. Qual que é a segurança para o paciente? Entendi. Então, assim, você entende que... eu sou leigo nessa parte, eu vou te perguntar, porque assim, às vezes é a curiosidade do nosso público ali, né? Sim. O médico escreveu lá, eu vou precisar de X, remédio X, Y, Z. Ok. Não seria... qualquer pessoa que poderia dispensar esse remédio, por exemplo, entregar esse remédio para o usuário do PI, por que um farmacêutico nesse caso? Então, mas tudo bem, se você analisar friamente, essa questão de entregar o medicamento... Poderia ser qualquer um, mas que garantia de qualidade que você está dando para o paciente, orientar ele a forma de tomar, o horário, que não pode tomar com esse alimento, que não pode, esses dois medicamentos não pode tomar junto. Agora eu te pergunto, você acha que alguém que não tem uma formação mínima vai conseguir instruir a pessoa lá? E principalmente na área da saúde, a gente tem que prezar pelo máximo de qualidade, não é isso? Porque aí qualquer remédio, qualquer interação medicamentosa, ele pode fazer mal para o paciente. Não, além de fazer mal, o que eu acho que ainda é uma falta de entendimento com relação a toda a cadeia do medicamento, do que pode ocasionar, é o seguinte: você vai lá, uma coisa é fato, muitos medicamentos são dispensados, a gente tem uma gama muito grande de medicamentos que é dispensada para a população de forma gratuita. Agora você imagina, o médico prescreve lá 6, 7 tipos de medicamento. Se não tem um acompanhamento, seja na hora da dispensação do medicamento ali na porta da farmácia, né, do posto, quem garante que aquele paciente, nem nós podemos garantir, né, Rodrigo? Mas quem garante que aquele paciente vai tomar todas aquelas medicações? Aí a gente entra no outro porém. Dispensa-se todos esses medicamentos para o paciente, que ele não faz o tratamento certo. Não faz o uso. Ou seja, faz o uso, não resolve o problema, aí quando o problema volta de forma pior, ele vai ter que retornar, né? E vai ter que pegar mais medicamentos. Então, veja o tamanho do buraco, posso dizer assim, de gasto público. Com certeza. De dinheiro bom.
Né? Só para te exemplificar, foi feito um estudo aqui em Campo Grande por um pessoal da prefeitura mesmo, farmacêutico da prefeitura, com relação à adesão ao tratamento. Foi feito um estudo. O que seria adesão ao tratamento? Quer dizer, o médico prescreve, o farmacêutico dispensa e a pessoa toma ou não toma? Isso. Se eu não me engano, Rodrigo, pode estar falando besteira, mas se eu não me engano, cara, tá entre 60% a 80% não faz o tratamento correto. Completo, você fala. Eu mesmo, às vezes, não fiz. Não. Não. Eu tô olhando aqui, mas você chega... O pior que eu vejo é dos antibióticos, né? Que a pessoa tem lá... Não, esse é o calcanhar de Aquiles. A pessoa... são 5 dias. Eu vejo gente... já tô bom com 2, já larguei o antibiótico. Abandona, né? quero mais. Já abandona, né? Você faz isso aí, ó. Então, escuta aqui a dica do nosso farmacêutico. Abandona de antibiótico. E aí a gente entra no outro problema, que além do gasto público e poder dinheiro bom sendo despejado aí, a gente entra na questão da questão o que está aí nos hospitais. As superbactérias. Exato. Isso, eu tenho medo disso aí, rapaz do céu. Quanta gente tá morrendo? Eu não quero nem tomar antibiótico. Às vezes eu tô brincando aqui, mas eu evito tomar antibiótico, inclusive pelo conselho aqui do meu amigo. Mas eu tenho medo desse negócio de superbactéria. Pessoal, quantas pessoas na época da Covid que estavam, né, com a defesa imunológica muito baixa, né, tiveram que ser internados para oxigenação adequada, enfim, e acabaram falecendo, mas não por causa da Covid, por causa de superbactérias que o antibiótico não responde mais. Eu ouvi que, assim, se a pessoa está com a imunidade boa, a superbactéria, ela também... É mais difícil. É mais difícil, né? Muito mais difícil. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Precisa de uma brecha no sistema imunológico. Para poder... Você entendeu? Porque, assim, a bactéria, por exemplo, a gente está falando dessa superbactéria, né? KPC, né? É a Klebsiella. Ela é extremamente patogênica. No entanto, se o seu sistema imunológico está respondendo normal, ela não vai conseguir agir. Ela não vai agir ali, atuar. Só que qualquer brecha, depois que ela entrou, meu amigo... Tipo uma gripe, você fala, eu tô gripado... Esse imunológico baixou o sistema imunológico, essa Uma dessas interna. Mas essa superbactéria, ela, vamos dizer assim, vive, vou colocar entre aspas, ela vive dentro do hospital, é isso? Isso. Ela tá em todos os hospitais. É dentro do hospital. Isso. Então, se eu for lá visitar um parente, eu tô exposto aí. Tá sujeito. Rapaz, vou visitar mais ninguém não. Você é meu parente aí, ó. Você que é meu parente, por favor, me respeita que eu vou ter que... né? Cada cabeça uma sentença. Né? Mas, rapaz, e isso tá matando gente. Tá. É uma coisa que não se divulga muito. Penso eu. Sim. Cleiton, tá? Pra não criar Você entendeu? Medo nas pessoas. Porque você vai gerar um tipo de pânico, né? Infelizmente, eu não sei se é uma questão cultural do nosso país, o pessoal não dá atenção devida. Eu digo assim, popularmente dizendo, eu não sei, pode ser cultural, né? Porque quando se fala alguma coisa com relação a isso na notícia, solta-se notícia, o pessoal meio que... Você conversa com muita gente, né? O pessoal não dá muita importância. Não dá mesmo. Não dá porque não aconteceu com alguém perto Você deles, quase não ouve falar disso, na verdade. É sobre isso, entendeu? É superbactéria. Então, mas aí, agora eu fiquei curioso nesse assunto, porque assim, eu fui lá, eu tomei vários antibióticos. É assim que eu estou exposto a essa questão da superbactéria e o antibiótico não fazer efeito. Criar resistência, né? Criar resistência. Eu vou lá e tomo uma sequência de antibióticos, o mesmo... Quando que eu criei essa resistência? Em que momento você acha que a pessoa está mais propensa a ter essa resistência? Olha, assim, em estudos dizem que você tomar o mesmo antibiótico para qualquer tipo de infecção, de problema que você teve, tomar o mesmo. O mesmo. Amoxicilina, por exemplo. Amoxicilina você toma toda semana. Toda semana. Eu fiquei com a garganta meio ruim, vou lá e tomo amoxicilina. Às vezes é uma inflamação, não é nem uma infecção, só... Mete a amoxicilina para dentro. Vai chegar uma hora que o organismo ele se acostuma. Aquele medicamento não vai fazer mais efeito. Aí, por exemplo, ele passa por um antibiótico mais forte. Uma outra geração de antibióticos. Outra geração. Isso. E aí, quantas gerações, por exemplo, a pessoa poderia... Hoje tem 4 gerações. Passou da quarta, já é caixão. Aí eu acho que... É caixão. Você tem poucas opções de continuar... Não, brincadeiras à parte. Assim, que são vários... Os antibióticos, são várias classes de antibióticos, Sim. né? Cada um agindo no seu local de ação no organismo. No entanto, eu falei quarta geração, mas por exemplo, de um antibiótico que é o beta-lactâmico, né? Que aí a amoxicilina, cefalexina, que são os de uso normal, comum,
Posto de saúde, Sim. dispensa. Que tem no posto de saúde. E que é aí que eu tô puxando, por que a gente tá nesse puxando? Porque a partir daí, entende? Vai chegar numa hora do hospital, que vai chegar na resistência bacteriana. O posto não corre o risco no posto de superbactéria, ocorre também. Eu acredito que sim, porque quanto tipo de público que você tem lá, né? Galera, É muita gente. Tudo. Qualquer tipo de BO tá ali, né? Tá tudo ali misturado, né? Você tá sujeito. E assim, não existe um controle, você sabe dizer se existe um controle nos postos por exemplo, eu, Rodrigo, já tomei amoxicilina semana retrasada. E aí o médico prescreveu de novo, aí o farmacêutico fala assim, opa, esse garotão aí já tomou, vamos trocar? Não existe, eu nunca vi isso. Não, ele tem um sistema interligado, tá? Agora eu não sei te dizer se é interligado a nível estado ou capital, tá? Mas o sistema normalmente tende a ser o mesmo. Mas assim, sim, dá pra ver o que ele tomou. E você sabe de algum caso que o farmacêutico teve que bloquear, falar assim, olha, recomendo você rever esse antibiótico, porque ele já tá tomando isso aqui há algum tempo. Conhece algum relato disso aí? Hoje, Rodrigo, uma vertente da farmácia, né, atualmente é a farmácia clínica, tá? Explica o que é isso daí. Farmácia clínica é o farmacêutico que ele não tá diretamente só na dispensação de medicamento ali. É o farmacêutico que faz o atendimento clínico, tá? Voltado para a farmacoterapia do paciente. Então, ele senta com o paciente, estuda caso com ele, vê se a prescrição tá ok, se não tem um tipo de compatibilidade, para depois entrar em contato com o médico para sugerir alterações. Uma alteração. Então, assim, é sabido, sim, que tem casos de farmacêuticos clínicos, quando foi... hoje, se eu não me engano, parece que a farmácia clínica da prefeitura tá bem devagar, mas a gente sabe, sim, de farmacêuticos que interagiram na hora da consulta clínica com o paciente, né, com o paciente do posto, e viram que realmente tinha uma coisa ali que, você não precisa desse medicamento. E aí, equipe multiprofissional. Sim. Conversou com o médico entendeu e houve a alteração a adequação, né? Sim. Então, assim, existe. Isso é uma coisa interessante porque eu já fui, às vezes, com a receita, né? Um problema que eu vejo é o seguinte, por exemplo, eu tô com uma receita, uma prescrição, o médico me passou, eu chego ali, aí eu escuto a farmacêutico, isso aqui, o farmacêutico me fala, não tem um remédio melhor e às vezes até mais barato. Eu quero entrar nessa questão do preço dos remédios, da variabilidade de preço para o mesmo princípio ativo. Ah, sim. Mas aí, às vezes, tá na receita lá a marca do remédio, X, por exemplo, e aí a farmácia não consegue vender outro remédio, senão exclusivamente aquele, sendo que tem uma gama enorme. Isso acontece muito, não acontece? Acontece. Essa seria um outro problema que a gente vê. Não é nem problema, vou dizer assim, tá? Porque assim, a vigilância, existe uma norma na Anvisa que você tem intercambiabilidade entre os medicamentos. Né? Porque tem 3 classes de medicamentos. Vou pegar um que todo mundo sabe. Que vamos pegar... Dá para usar dipirona como exemplo? Não dá, né? Dipirona não tem intercambiabilidade com... É só Tem. Se o médico prescrever... Pra galera que tá assistindo a gente entender, né? Por exemplo, vamos uma coisa mais fácil, porque dipirona... Vamos pro Cataflan. Cataflan. Que é antigo aí, mas o pessoal conhece. Todo mundo conhece. Cataflan. Se o médico... Tudo bem que hoje ninguém prescreve diclofenaco, não é? Mas enfim, por exemplo... O médico prescreveu Cataflan. Certo. Você vai na farmácia, tem lá o genérico, que é o diclofenaco potássico, né? Certo. E você tem de outro laboratório, vamos supor, Neltaflan, que é um... Certo. O Neltaflan tende a ser mais barato que o genérico, que é o diclofenaco. Só que, via de regra, o cara que vender para você lá, o farmacêutico, né? A gente espera que realmente seja o farmacêutico que te atenda, né? Ele tem que te vender ou o Cataflan, conforme prescrito, ou o genérico. Não. Via de regra, ele não pode vender o similar. Por quê? Porque é lei. A intercambiabilidade, a lei diz o quê? Essas legislações, rapaz... Enfim, isso é uma discussão. Se a gente for discutir isso, a gente fica aí mais uns 30 anos. É similar, genérico e o referência. Verdade, referência. O ético pode ser é confuso. O de referência é o que produziu o medicamento. Primeiro. O que produziu o medicamento. Que inventou o medicamento. Eu inventei o Cataflan. Isso, é a referência. É o referência. É o referência. A indústria que inventou. Vamos lá. Vamos inventar uma indústria. Aí eu vim e falei, olha, esse remédio é bom. Vou fazer também. Aí é o similar. Similar. Aí o governo quebrou a patente e virou o genérico. Na verdade, sim. Não.
O similar só pode surgir a partir da quebra da patente também. Ah, entendi. Os dois têm que ter quebra da O patente. genérico e o similar, a partir de perdeu a posse do medicamento, Sim. do sal, Certo. né? Você pode, Entendi. né? Entendi. Mas só a partir desse momento. E tem genérico que é melhor que o similar e vice-versa, não tem? Sem entrar nos nomes, né? Para não criar direito de resposta nem nada, mas tem, né? Não, existe. Infelizmente, nós temos laboratórios que são mais aprimorados na produção do medicamento, tá? E assim, eu, Cleiton, falando, tem laboratórios genéricos que eu não compro de jeito nenhum. Genérico. Genérico e similar também, né? E tem laboratórios que, cara, que é incrível. Tomei o genérico do referência, Qual que é o laboratório que você fala? Esse é top. Esse eu compro. Hoje. Porque aí se você falar o ruim eu vou te comprometer. Mas o bom você pode falar, né? Qual que é o laboratório que você fala assim, esse aqui tem um padrão elevado? Do que tem disponível aí de genéricos, né? Eu vou falar similares também que eu vejo. Eu não posso falar com relação ao que eu fui lá e vi a linha de produção. Certo, exato. De forma alguma. Eu sei porque os medicamentos que eu usei, eu sei que... O efeito é garantido, né? Garantido. Tem remédio que você toma e o efeito não é garantido. A gente pode falar aí, ó, Medley, EMS, tá? A Neoquímica, ela é muito bom. Boa. A CIMED é um laboratório que começou similar. E hoje em dia, eu posso falar assim, antigamente eu tinha preconceito quando eu trabalhava em balcão, sabe? E hoje posso falar que é um laboratório que, cara, que me surpreendeu positivamente. CIMED. Né? Então já foram 4 bons aí pra galera. O pessoal fica com muita opção aí. Porque às vezes a diferença de preço nem é tão grande, aí você parte para um laboratório melhor. É onde o farmacêutico pode indicar, né? Então, rapaz... Eu particularmente, eu acho complicado o farmacêutico não se dispor, se comprometer dessa forma. Ah, é? Por que você fala? Porque se você sabe, por exemplo, que o laboratório é melhor, e por que você não sugeriria? Que empecilho qual é essa disposição aqui? Cleiton falando, tá? Agora Sim. não é nem correção à profissão, é Cleiton falando farmacêutico, já com alguns anos de bagagem. Se você indica um laboratório que é bem mais barato, cara, você pode ter certeza que ele não vai ter não vai ter a ação esperada. Aí o que vai acontecer? Você se queima. Aí o paciente, o cliente, né, de drogaria, vai lá, vai voltar e falar, comprei aquele medicamento com aquele rapaz ali. Porcaria. Uma porcaria. Então, assim... Por que você vai criar todo esse... Já é tão difícil a gente no balcão, né? O pessoal do balcão, né? Lidar com pessoas. E aí você vai ter que ouvir isso ainda. Entendi. Então, assim, pega uma opção que você confia, que seja um preço razoável, que o cliente não vai achar ruim, porque hoje realmente o que pega é preço. É preço. Hoje em dia os remédios estão pela hora da morte, né? Pela hora da morte. Sim. Essa é uma coisa que a gente vê aí bastante, Rodrigo. A gente anda muito no interior... as grandes redes estão fechando as pequenas redes. As pequenas não, os pequenos proprietários individuais, sabe? Sim. Por quê? Porque eu não vou tirar esse mérito com relação do cliente. Eu sou um cliente também e busco o melhor preço. Jogar a culpa nisso. Não. Eu como usuário, quero o melhor preço na melhor qualidade, certo? Com certeza. Então, sobre isso. Se a drogaria X oferece a 100 e a outra oferece a 80, eu vou na 80. Não, sim, eu penso dessa forma, é isso. Mas a gente também, depois que a gente começa a ouvir a outra parte, né, que a gente conversa com todo tipo de empresário, do mais simplesinho ao mais poder aquisitivo, o pequeno não consegue disputar. Então, não assim... consegue. Mas isso aí nós vamos entrar no capitalismo, não? Então... É difícil, não né? Porque assim, isso daí não é só a farmácia, isso é pra tudo. Você difícil. Concorda? As grandes redes de tudo. Concordo. Como ela compra em grande quantidade, os atacados, por exemplo, os atacados, né? Os supermercados. Aí você vai no pequeno, o preço... Você vai no pequeno, é difícil ele cobrir. Aí ele deveria correr, na minha opinião, né? Deveria compensar pelo atendimento de excelência. Concordo. Pelo atendimento de... O que a gente não vê. Muita gente, eu vou falar aqui pra galera, muita gente fala do funcionário público, que funcionário público às vezes está ali de mau humor, que já recebe. Mas, rapaz, você vai em algumas empresas aí para ser atendido, privadas, que é um absurdo. Sim. Ixi, a gente tá numa vertente disso hoje em dia, né, cara, que você vê, né? Você vai para ser atendido, o pessoal já te tratou seco. Então, eu até vou pedir para quem está nos acompanhando, se você é mal atendido em qualquer estabelecimento, pelo preço, mas lá o preço é menor, mas você é mal atendido.
Você volta? Você compra? Eu vou deixar aqui, comenta aí pra gente aí se você prefere o preço ou o atendimento. O que você prefere? Se tivesse que o melhor dos dois mundos, não vamos nem discutir, mas só que né? isso aí a gente, né? Não vamos nem discutir, mas tô falando assim, em detrimento do preço, você abre mão do atendimento de qualidade? Se é algo que eu uso recorrentemente... Sim, um remédio regular, por exemplo, né? Faço um medicamento de uso contínuo. Aham. Você eu vou no preço. Independente se o cara é mais grosso. Não é que é grosso, ninguém vai ser mal educado, mas eu falo assim, não te dá aquela atenção que de repente outra pessoa te daria, né? Mas eu vou no preço. Você vai no preço. Cleiton. E você que está nos assistindo aí, você vai no preço ou você vai na qualidade? Comenta aí para nós que esse é um debate bacana, né? Agora eu queria entrar num tema que causou certa polêmica, Vixe, né? Lá vem, até medo, vamos lá. Lá vem um tema que causou certa polêmica aí por esses dias, que é a questão da resolução do Conselho Federal, né, de Farmácia, acerca do farmacêutico prescrever. Então eu queria saber, assim, ela não está valendo, acho que ela não está valendo mais, que ela foi derrubada, né, mas assim, é consenso entre os farmacêuticos que a prescrição ela é um direito, vamos dizer assim, do profissional. E que tipo de remédio, em tese, seria prescrito? Todos os remédios ou teria alguma restrição a isso? Excelente pergunta. Porque todo esse... Penso eu, né? Pensa eu como conselho mesmo, estardalhaço que foi dado aí depois, quando o Conselho Federal soltou essa resolução, foi porque o pessoal não entendeu, né? Até que ponto seria essa prescrição farmacêutica, né? Entendi. Então, assim, vamos lá. É a resolução número 5, né, desse ano, do Conselho Federal de Farmácia, né, que soltou essa normativa, que os farmacêuticos, a partir dessa resolução, poderiam prescrever, né, alguns tipos de medicamentos vinculados a algum tipo de especialização que eles obrigatoriamente têm que ter. O profissional teria que ter, no caso. Obrigatoriamente tem que ter, né, a especialização. Por exemplo, dá um exemplo aí, só para eu entender. Eu quero... É isso, tenta mostrar para quem está nos acompanhando qual o remédio e a especialização que ele teria que ter, por exemplo, e como é que eu iria saber se ele tem ou não a especialização? Então, vamos lá, Rodrigo, porque assim, o que aconteceu também? Soltou-se essa resolução, certo? Tá? Número 5, mas antes foi soltada uma resolução número 4. Certo. Do Conselho Federal, tá? Certo. Eu preciso da 4 para poder continuar, para poder explicar a 5, tá? A 4 é agora que obrigatoriamente todos os farmacêuticos vão ter que ter RQE. Que RQE? É registro de especialidade. Certo. Né? Como o médico tem. Você pode ver lá quando o médico carimba, tem lá RQE. Ele tem aquela especialidade que ele pode atuar naquela área. Entendi. O farmacêutico... Por exemplo, um endócrino, né? Um cara que é especialista em hormônio, aí tem farmacêutico também. Mas aí como é que faz? Então, hoje a gente tem, trocentas pós-graduações. Certo. Algumas habilitam o profissional a trabalhar numa área, certo? As outras só averbam que ele tem aquele conhecimento. Então, a RQE, né, que foi feito, e aí soltou-se a resolução... Por enquanto, né, a RQE está válida, né? Todos os profissionais, a partir de agora, tem que ter registro obrigatoriamente no RQE, farmácia clínica. Rapaz, agora me deu... Fugiu. Mas assim, a farmácia clínica, eu vou lá, eu sou farmacêutico, aí vai estar embaixo assim, especialista em clínica, é isso? Farmacêutico clínico. RQE é farmácia clínica. Com ênfase em alguma coisa. Em idoso, em prescrição. É isso. É muito abrangente. Por isso que deu-se todo esse murmurinho. Então, assim, tipo de medicamento, tá? O Conselho Federal tem uma comissão, tá, de ensino que analisa legalmente o que o farmacêutico tá no âmbito que o farmacêutico tem capacidade de prescrever. Então, assim, ainda não foi solta uma norma. Vai ser solta uma norma... Seria a 6 daí? Seria a resolução 6? Não, seria a normativa. Uma nota técnica. Uma nota técnica. Olha, farmacêutico, você que é formado em farmácia clínica, que vai prescrever, se estivesse valendo, você pode prescrever esses medicamentos dentro da farmácia clínica. Tá, porque assim, isso é uma coisa interessante, né? Porque eu falo que você vai na farmácia hoje e existem bilhões de remédios que você pode comprar sem qualquer tipo de prescrição médica, por exemplo. E aí você pede a opinião de quem? Do farmacêutico que está ali. E na minha cabeça,
já existe essa prescrição informal. Sim. Que ela tá ali, desde sempre existiu. Porque às vezes você tá com uma dor de cabeça, até você conseguir um médico, às vezes... Então, para mim, né, na minha cabeça aqui como usuário, seria apenas regulamentar alguma coisa que já acontece. Agora, eu não sei se todos os remédios poderiam ser prescritos pelo farmacêutico, mas ali, pelo menos aqueles que é de uso... é complicado, né? Não é complicado, Rodrigo, porque assim, a priori, né? Quando, se vamos supor, o Conselho Federal entrou contra essa decisão, né? Se vai cair ou não, a gente não sabe. Tá no âmbito judicial ainda. Agora tá briga lá, né? Briga da justiça. Briga judicial. Mas a verdade é essa que você falou. É isso mesmo. A gente vê. Esse é o fato. Esse é o fato. Acontece, né? Já acontece. É fato. Não adianta. Né? É o fato. Não, já mascarar acontece. uma coisa. Exato. Isso é o que acontece no Brasil. Agora, não sei se fora dos outros países é de outra forma, se não é, mas no Brasil é assim, ué. Não, mas nos outros países funciona a prescrição. Funciona. Porque também tem a questão cultural, né? Mas enfim. Sim. Então, assim, a tendência é realmente, conforme o Conselho Federal, né, for soltando a partir da resolução número 4, quais são as especializações que vão habilitar o farmacêutico a prescrever e o que ele pode prescrever, eu entendo que vai chegar um momento que toda a gama de medicamentos existentes, tirando os controlados... Certo. A gente não está falando de medicamento da portaria 344, tá? Que são os controlados, tarja preta, tarja vermelha, que é só com retenção de receita. Entendi. Não estou entrando nesse âmbito. Estou entrando nos medicamentos que não são... Você não consegue comprar na farmácia quando quer. Entendi. Né? Vai chegar, eu acredito que sim. Todos os tipos de medicamentos para aquela... Só que assim, um cara que... Lembrei outra posse. Tricologia. Que é do cabelo, né? Do cabelo. Né? Essa é uma que o farmacêutico tem que já registrar no RTR, que é para poder atuar na área. Que ele tem que ser especialista nisso para poder indicar, por exemplo. Ele pode atuar só. Então, assim, entenda que a pós-graduação ele pode trabalhar com o negócio do cabelo. A gente tá falando de medicamento. Mas onde que você acha? Em que lugar que o farmacêutico, por exemplo, especialista nisso, ele vai atuar? Eu não consigo ver. Clínica. Normalmente esse farmacêutico tem clínica. Ele tem uma clínica, um consultório. O farmacêutico tem um consultório. Tem um consultório. Nunca vi, cara. Pois o Campo Grande a gente tem acho que 18 profissionais com consultório próprio. Ele tem um consultório próprio. Aí eu tô falando aí a gente entrou numa outra. Sim. Disso que eu tô falando com relação à estética. Esse é outra questão que envolve briga de cachorro grande, né? Aí a briga... Porque assim, hoje todo mundo... quer fazer essa estética, né? Impressionante, Você né? tem quase todas as áreas que tiveram ali algum curso de Teve biologia na grade. Biologia, eu só faço estética. Então, assim, como é que se encaixa o farmacêutico nesse universo? Ou os demais, existe alguma... Ética aí vai cair na parte ética. Eu digo, na parte profissional, onde que o farmacêutico poderia atuar? Ou ele pode? Ele pode. Existe resolução do Conselho Federal também. É assim... Todos os conselhos de classe, eles... Porque assim, a gente tá falando o que não pode, são os conselhos que determinam. A Anvisa não fala o que, farmacêutico pode fazer isso, doutor, médico pode fazer isso. Não é a Anvisa. Quem fala que o farmacêutico, o médico, o enfermeiro pode fazer são os conselhos via de resoluções. Entendi. Tá? Então, assim, o farmacêutico tem uma resolução que o conselho soltou, dizendo que ele pode atuar. Quais as áreas da estética que ele pode atuar. Né? Qual que é a principal hoje da estética que o pessoal atua? Você acha que é... Não é que tá muito abrangente, Rodrigo. Né? Mas tem bastante com relação a... Botox. Farmacêutico pode, entendeu? Botox Aquele Ozempic que a galera tá usando, aquilo não se enquadra na estética ou não? Não, aquilo lá Mas a galera usa pra estética, né? Porque... A galera vai R$1.000 e tantos pra um remédio que prioritariamente, se me corrija se eu estiver errado, é pra diabetes, né? Pra quem diabetes tipo 2. Pra quem tem diabetes. Mas o efeito colateral dele... É perder peso. De inibir a fome. E a galera toma que nem água, não é isso? Assim, e realmente é um medicamento inovador, né? E realmente traz resultado. Mas qual é o efeito colateral da galera que toma isso aqui nem água? Você sabe dizer assim? Sim, eu já conversei com bastante gente. E é impressionante, cara. Que esse uso para emagrecer é aquele de falar off-label, né? É fora do que tá... Fora do que ele foi feito para fazer, né? Off-label a gente fala. Então, assim, é impressionante. Eu já conversei com muita gente que fez o uso. Vários não sentiram nada,
De efeito colateral. Ah, tá. Emagreceram. Emagreceram, tá? Aqueles que fizeram com dieta, eu fazendo propaganda do medicamento, né? Vamos lá, ó, aponta na câmera aí e fala, ó, você que vai tomar o Ozempic, mas parece que ele vai passar a ser com prescrição médica. Já é obrigatoriamente a prescrição médica. Tá, mas vamos voltar na dieta lá. Então, aquele que faz uma dieta hipocalórica, faz exercício e aplica o Ozempic, realmente... É Ozempic, é no plural. É Ozempic, é um X. A Ozempic é... Não, desculpa, é um C. É um C, Ozempic. 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 Realmente perde peso, perde de 10% a 20% aí do peso. Que tempo? Com quanto tempo isso? Na aplicação. A aplicação são 30 dias, tô te falando. Só que aí eu tô falando de gente que é muito gorda. Uma aplicação é para 30 dias? Não. É uma aplicação, depende da dosagem. A aplicação é diária. Tem aplicação diária ou tem aplicação semanal. Até a Débora brincou comigo. Débora me disse, eu quero um Ozempic. Eu falei, mas você nem sabe como é que usa. Porque assim... uma ampolinha dá para quantos dias? Depende da dosagem que você vai tomar. Por isso que é complicado o pessoal que tá tomando sem orientação médica. Toma de qualquer jeito e você aí... Entendeu? Vai lá na internet, no Dr. Google. Tem tantos, quero perder tanto, meu peso é tanto, quero perder X quilos. Aí você toma 0,2 miligrama lá de... você regula nela. Você que regula a quantidade aplicada. De miligrama que você vai aplicar. Tipo aquele que faz do sangue, você regula a furada. A furada, o tanto que vai entrar na pele, né? É isso aí. Então, assim, depende, né? E assim... O que eu vejo que o pessoal que tem efeito colateral muito mais forte, que aí realmente, aí tem gente que tem muita ânsia, muito vômito. Me corrija de eu ouvi falar que tá dando pancreatite na galera, é isso? Mas eu não duvido. Eu assim, não tinha ouvido, mas para mim não seria de se estranhar. Pô, você tá com um medicamento aí forte, queira ou não, E hoje, por exemplo, o Ozempic eu compro em qualquer farmácia. Se tiver dinheiro, você compra. Esse que é o problema, né? Você tem que ter dinheiro. Porque ele é caro, né? Não, tem. E não tem concorrência. Porque eu li na internet, eu li uma matéria dizendo que a fábrica, referência que criou o Ozempic, já está produzindo o Vioral. Vioral. Quer dizer, não precisa mais furar, agora você toma o comprimido. Isso mesmo? Sim, com certeza. Porque qual que é o objetivo de um laboratório? Dinheiro. Então, assim, se a partir Não, curar as pessoas. Filantrópico, né? Enfim. Mas assim, se ele baratear, muito mais pessoas vão ter acesso ao medicamento. Exatamente. Então, assim, infelizmente... Mas aí, a maneira como você ingere o medicamento tem diferença. Por exemplo, se eu tomo um comprimido, o efeito é mais... demorado, sim, não é isso? Tem efeito primeira passagem, que vai cair quando ali. Da injeção aqui na aplicação é imediato, né? É isso? Né? Subcutânea. Mas assim, num primeiro momento você vai ter um delayzinho com relação ao início da ação. Pouca coisa, né? Mas depois que o medicamento já tiver na corrente sanguínea, já tiver alcançado lá, né, o plasma, aí o efeito é o mesmo. Só que aí a gente entra na questão do efeito primeira passagem, fígado. Porque um tem que passar pelo fígado, o outro não passa. Você entendeu? Outro até passa, mas depois na via circulatória, enfim. Mas esse efeito de primeira passagem a nível do fígado pode, para quem se tem algum já problema, você entende? Para começar a dar problema aí, alteração de enzima. Então, assim, assim, é difícil, cara. O que você falaria para o nosso ouvinte, né? Para quem está ouvindo, assistindo a gente, assim, sobre o que quer emagrecer e não tem nem condições, não estou falando nem de... Né? A pessoa até quer, mas não tem condições. Qual é a dica que você daria para essa pessoa, além da dieta? Tem algum remédio que auxilia esse tipo de inibição da fome, que não seja tão caro? Não, entendi, Rodrigo. Não, cara, eu vou ser bem... Tem coisas que a gente tem que ter coerência no que vai falar, certo, né? E bom senso. Certo. Existem medicamentos, né? Eu não vou entrar em medicamentos, né? Tirando essas classes de medicamentos que realmente atuam dessa forma, tá? Certo. E fora os inibidores, né? Do apetite também, que são controlados, tarja preta, né? Que tem aí depois o efeito rebote. O que eu vou falar é chover no molhado. Certo, todo mundo já tá cansado. Mas vai pra academia e faz uma dieta. Diminuir a alimentação e tal, porque né? É uma soma, né? Se eu comi mais e gastei menos, eu vou engordar, é isso? Isso. Mas também tem alguns medicamentos que são fitoterápicos, né? Que não tem absorção, né, sistêmica, que atua ali no estômago
Certo. né? Ou a nível de intestinal. O organismo não absorve para a corrente sanguínea. Ah, deixa eu entender. É aquele remédio que você toma e a gordura do alimento, ela passa pelo intestino e ela vai sair quando você for, né? Tem vários tipos aí, né? Que a gordura passa ilesa ali, é isso? Não corre risco de absorção, né? Lá no nível intestinal ou estomacal, depende do tipo de medicamento. Sim. Né? O agar-agar é um mesmo, a nível de estômago que ele incha, né? Então, assim, tem vários desses naturais que eu vejo que são, né, complementares a uma dieta. Certo. Porque você é realista agora, né? Muito propaganda de chá milagroso. Pois é, Tomem cara. isso. Cara, desculpa, mas eu, como farmacêutico aí, profissional do medicamento, isso aí Eu vou te fazer uma pergunta polêmica, porque eu não acredito. Eu não acredito. Como químico, né? Que Sim. são os remédios... Oh, meu Deus. não, homeopatia. Homeopático. Gente, a gente vai me matar aí na internet, mas eu, particularmente, quimicamente falando, se eu tenho uma molécula diluída para uma caixa d'água, qual é a eficácia de um negócio desse? Não é placebo? Para mim, quase se enquadra aí como placebo. Cara, é difícil, né? É difícil. Esse é um assunto... Eu dou risada porque é um assunto assim... É uma das áreas que realmente, eu posso dizer que metade acredita e metade não acredita. Exato. Tem gente que acredita e, né, continue usando o seu remédio homeopático, mas eu, particularmente, na minha opinião, não tem muita eficácia na minha cabeça, né? Técnica, se a gente for... do seu pensamento crítico técnico... Isso que eu tô dizendo. Se eu pensar da forma como você está pensando, realmente não tem lógica nenhuma. Como que um negócio que você pega 0,0001 miligrama e ainda dilui no oceano e... 10 mil vezes. Exato. Que, né, mas é que, é assim, eu não tenho... A homeopatia precisa de é um farmacêutico também. Tem que ter habilitação em farmácia homeopática. Entendi. Ele não pode ter qualquer pós. Ele ter uma pós-graduação lato sensu... Porque isso não necessita de nenhuma receita, nada. Eu quero ir lá tomar um remédio homeopático para dor de cabeça. Eu tenho. Aí eu vou lá direto do farmacêutico. Tem a farmácia clínica também. Tem farmacêutico clínico com habilitação em homeopatia. Os farmacêuticos eles vão me matar, né? Falando que eu tô... Não, mas, cara, isso é uma briga que o pessoal já está acostumado. Em Campo Grande, eu particularmente conheço, né, de experiência de ouvir 2 profissionais homeopatas, aqui não vou falar o nome da farmácia delas, que tem fila para consulta com elas. É mesmo? E são homeopatas. Então, assim... Eu tenho que ir lá fazer uma conversa com esse pessoal aí pra ver se eu... Você entende? Né, tira da minha cabeça essa questão, Se não funcionasse, não teria tanta demanda. Entendi. Agora, é placebo? É o organismo mesmo se curando, você acreditando? Aí vai de cada um, né? Aí vai da fé de cada um, né? Eu acredito porque eu vejo casos de pessoas realmente melhorando. Só com remédio. Só com o remédio. Porque é igual o meu avô sempre brincava. Meu avô falava isso aqui, ó. Falava assim, não, tem um remédio bom que ele mata a sede só com a pílula. Você toma ele com 8 copos d'água. Então, tipo, a pessoa já faz alguma coisa, a dieta, ela já faz academia e ela tá tomando o remédio, e o remédio às vezes é 0,0% da cura. Não sei se eu tenho algum fundamento do que eu tô falando. Não, é que assim, que a gente que é muito, muito lógico, a gente tem esse raciocínio de aquela coisa prática, né? Mas não, a homeopatia, ela tem uma vertente, tem uma explicação. Inclusive, já tá aberto aí, se tiver algum farmacêutico aí, homeopata quiser vir aqui conversar, porque esclarecer, porque às vezes... interessante. Desculpa. Às vezes a gente, eu fico limitado à minha questão química, né? Mas eu tenho certeza, assim, aí é que eu não tenho, é uma área que eu não domino nada. Eu sou fiscal... Fiscalizo, né, farmácias homeopáticas da mesma forma, mas eu não tenho conhecimento para poder rebater, por exemplo. Discutir com você, para argumentar com você. Eu tenho certeza, se você conseguir aí fica a dica aí, pessoal, farmácia homeopática, sentar conversar, eu acho que ele realmente vai te conseguir abrir sua mente com relação a isso. Porque tudo, na verdade, a gente precisa, né? Sim, a gente não sabe nada. Conhecimento. Né? A gente não sabe nada nessa vida, né? Ixi, Maria. Eu queria voltar na questão estética, porque isso é uma questão que hoje, nossa, é impressionante, né? É lábio, cílios, né? É botox, tem tanta técnica que eu nem eu seria leviano em falar que eu conheço. Não dá, né? A gente, Rodrigo. Nem a gente, vou ser sincero com você. Quando a gente tem que fiscalizar alguma demanda, a gente, né, como conselho, tem bastante demanda, assim, com o DECOM.
sabe? Com a Delegacia do Consumidor. Nós somos uma Aí você parceria boa. provoca a delegacia do consumidor. Normalmente a delegacia que provoca a gente. Ah, entendi, ao contrário. É o contrário, porque eles têm uma denúncia que chega para eles por exercício ilegal, né? Ou procedimentos que deram errado, e aí eles chamam a gente porque é um farmacêutico que está envolvido. Entendi. E a gente vai, né? Então, assim... Mas aí, se a DECOM está envolvida, é envolvida uma área criminal, né? E aí o conselho também atua nessa área criminal. Não, a gente vai para atuar na área ética profissional. Entendi. Entendeu? Entendi. A DECOM vai lá para realmente a gente, nessa questão, para ver criminalmente quais são os atos, né? Que são de acordo com a lei, né? Que pode se enquadrar. Normalmente, a gente vê ali medicamento vencido. Nossa, é verdade. Aí a gente, né? Por isso que o DECOM vai lá. Pô, você está oferecendo para o consumidor algo vencido, que não vai ter eficácia. Um procedimento feito errado, sabe? Um medicamento vindo de formas clandestinas, né? Do Paraguai ou importado aí que não tem autorização no Brasil. São coisas que a gente já encontrou. Então, assim, essa área da estética... Não, eu tô falando, é que eu sou farmacêutico. Sim, né? mas é porque... Mas hoje, é todas as áreas. Então, é isso que eu vejo hoje, igual eu falei, qualquer um que tenha a disciplina lá de biologia, uma mini anatomia, sei lá, mini fármaco, ela pode, né? E ela pode fazer isso, não pode? Não. Não existe impedimento legal, por exemplo. Então, é aquilo que eu te falei. A Anvisa não legisla... É o próprio conselho. Mas aí, por exemplo, então. mas aí que tá. Se eu sou o presidente do conselho, por exemplo, de contabilidade, tô dando um exemplo, Não, tá? sim, mas é Tô por dando aí, um exemplo. tá. Eu acho que o contador tem capacidade para fazer para aplicar um botox, porque ele sabe fazer conta, tal, e eu vou lá e ponho ele como uma atribuição da profissão. Tá valendo? Tá valendo. Então, mas aí... Tá, eu falei que a Anvisa realmente, ela deixa aberto. Mas tem casos que realmente, pô... É nítido, né? Foge da curva. É nítido. Lógico, contabilidade a gente extrapola, né? O exagero do argumento, mas... Mas eu tenho um curso aí que é da áreas de humanas. Por exemplo, de humanas. De humanas. Que faz? Que faz. Que curso? Agora fiquei curioso. Não posso falar. Não pode falar? Só porque a gente tem um grupo de fiscalização dos conselhos de Campo Grande, do estado, que a gente se reúne às vezes para conversar... Sobre essa questão. Só sobre essa questão, por que acontece? Por que está bombando agora? Por causa, realmente, muita gente oferecendo muito tipo de serviço, muitos erros acontecendo em todas as áreas, tá? E o Conselho de Medicina, por causa da parte dos cirurgiões plásticos, estão em cima de todo mundo a nível Brasil. Entendi. Então, assim, os outros conselhos que fazem o serviço dentro do que podem, estão enfrentando o Conselho de Medicina. Entendi. Que eles estão achando que eles estão falando que todos os conselhos estão entrando com relação ao ato médico. É um ato médico. É um ato médico, mas isso aí não é. Então, assim, são entendimentos jurídicos, enfim. Então, assim, cara, a gente está com um problema aí a nível de... Brasil, né? Brasil, mas tô falando do Estado. O Ministério Público já está enquadrando um monte de profissionais de todas as áreas por causa de uma ação do Conselho de Medicina. Tudo bem, eles estão atrás do direito deles, mas nós entendemos que cada um no seu quadrado, né? Por exemplo, a aplicação de Botox, que eu acho que a maioria conhece aqui. Né? Que isso é o mais comum. Que é o mais comum. É um procedimento cirúrgico? É considerado um procedimento cirúrgico? Não. Não, né? Não. Mas o que o ato médico, o que a medicina entende? Que é só médico que tem que... Porque é só médico. Porque tem um limiar na pele que até onde os outros conselhos podem agir. Na estética, por um exemplo. Entendi. O Conselho de Medicina entende que, acho que, se eu não me engano, cara, é a derme. A partir do momento que você lesionou, entrou na derme... do médico. É do médico. É igual na perícia, por exemplo. Perícia é isso aí também. Não sei se você conhece. Quando nós vamos no local do crime, o perito criminal ele faz o exame perinecroscópico. Que é a parte externa ao cadáver. O exame. O médico legista também faz no IMOL, né? Mas ele faz o exame necroscópico, que é aquele exame que... No corpo, cadáver. Dentro do corpo. O perito criminal fica da pele para fora e o médico legista fica da pele para dentro. Resumidamente, né? Mas é isso aí, é praticamente isso, você entendeu? Entendi. Só que os médicos, eles estão entendendo que o fato de você aplicar um Botox, que é uma coisa subcutânea, não sei se subcutânea ou intradérmica,
tá entrando na área que é dele. Que é dele. Mas não é. Isso não é. Isso está bem claro nas resoluções aí, nas leis, que não é. Só que ele sustenta essa questão do ato médico lá, que... Enfim, aí tem essa briga da medicina com todos os outros Mas eu já vi profissional de odontologia, né? Odonto, que é ele pode fazer do pescoço pra cima. Odontologia. Já vi biomédico. Biomédico pode fazer o corpo farmacêutico. Quem mais que eu já vi? Tem biomedicina, farmácia, tem fisioterapia. E nenhum tá ilegal, mas ele tá fazendo o seu... Se ele estiver agindo dentro do que o conselho dele, você só pode agir esse tipo de procedimentos, tá dentro. Entendi. Só que o que a gente tem conhecimento? Que? Todos. Assim, de todos que eu digo, todas as áreas, o pessoal faz mais que não pode. Faz coisa que realmente só o médico pode fazer. Entendi. Não estou dizendo que todos fazem, um ou outro. E aí... E esse que é o problema. E aí você cai no profissional que quer... Aí por causa de um que queima todo mundo. Dá lenha para a fogueira da medicina. E aí, por causa de um cara que dá um repercute... Pra galera que tá assistindo entender, um dentista que quer fazer estética no quadril, por exemplo. Por exemplo. Vai querer aplicar uma enzima... Tô extrapolando, né? Mas é isso. Aí, ele até em tese poderia ter o conhecimento, mas não é a área dele, né? Por que acontece, Rodrigo? Uma coisa que... isso é bom o pessoal saber, tá? O que a gente tem visto no nosso estado, eu acredito que é espelho também dos outros estados, né? Os cursos de pós-graduação em estética... pelo menos assim, os que a gente tem acompanhado e tem homologado, né, no conselho a habilitação, eles não são específicos para uma classe profissional. Entendi. Então você vai lá, tem 5 classes profissionais, né? Só que cada um pode fazer X. E aí só que todo mundo aprende que todo mundo faz. Então assim, você entende? Porque ele vai do amplo, né? O curso de certo vai dar aquela visão geral e aí em tese... Você só vai focar no que você pode fazer. Só que o pessoal... Só que aí não dá, né? A galera já... E a pós não habilita? Habilita? Não. Uma pós habilita? Não, desculpa. Por exemplo... Não, tem... Você já falou lá atrás, né? De tem farmácia. pós que habilita e tem pós que é só... O que acontece? Como a gente tem isso, uma coisa legal que você perguntou, o que acontece? Tem muitos, isso aí é bom o pessoal também saber, tá? Se algum farmacêutico aí, eu espero que assista, eu vou divulgar também lá pra gente. Isso. O que acontece? Galera. Tem algumas pós que ela é EAD. Eu já entendo que você pós-EAD. A gente já pode entrar nessa seara aí. Tá, pós-EAD. Vai lá, um cara da estética que vai fazer procedimento, tá? E que seja também semipresencial, tá? Que seja um X de aulas práticas. Se não seguir o que o nosso Conselho Federal pede de mínimo que uma pós tem que oferecer na grade, na hora que ele for habilitar lá no Conselho, ele vai travar. Mas o Conselho habilita pós-graduação ou habilita o profissional, no caso? O MEC que vai habilitar todo mundo. Então, o MEC que vai autorizar, não é o Conselho que autoriza o curso, certo? Não. Mas aí eu fiz o curso lá, eu químico fiz o curso de estética. Sim, ok. Certo? Ok. Eu posso fazer, não tem problema nenhum. Agora, atuar já é outra coisa. Não pode. Aí eu tenho que ir no Conselho para liberar que eu atuo? Sim, todos os conselhos são assim. Todos. Eu não sabia, não. Sim, a partir do momento que você precisa averbar no seu diploma, no seu histórico, o curso de pós que você fez... ou habilitar. Tá, mas o diploma que a pós me dá não é isso, então? Não é isso. É um curso que você fez para conhecimento. Para você trabalhar naquela área, tendo em vista que a sua formação permita que você trabalhe, se você precisa ter uma pós-graduação. Aí você tem que ir lá no conselho para ele te liberar, atuar naquela área. Vai passar numa comissão de ensino para ver se a grade contempla minimamente os requisitos. Isso é para todos os conselhos. Tô dando um exemplo. Eu vou pegar o meu exemplo. Eu fiz um mestrado em... E você não comunicou seu conselho? Não comuniquei o conselho. Não sabia que eu tinha que fazer isso, na verdade, né? Porque mestrado, eu acho como eu não... Por exemplo, o meu doutorado, que eu tô, né? O meu doutorado, a hora que eu concluir, eu preciso notificar o meu conselho só se eu quisesse atuar naquela área, é isso? Sim, justamente. Justamente, porque eu acho que como você... a ideia do... Pensando aqui, né? Eu tô pensando aqui, alto. Do mestrado, você não vai ser para dar aula? Não precisa, mas, por exemplo, fazer um mestrado aí de uma área específica de profissão. É que tem duas coisas diferentes, aí eu te pergunto, né? Uma coisa é um mestrado para você... tem um mestrado técnico que eles chamam, né? O mestrado raiz, vamos dizer assim, né? Que é um pouco mais voltado para a área prática, né? Mas o mestrado eu vejo mais como um título. Ele não me habilita.
vai abrir permissão para você trabalhar em tal área. Mas não até abre, mas eu não achei que eu precisasse informar o conselho sobre isso, entendeu? Que eu sei, não só com relação... É que a química pode ser um pouco diferente, né? Eu até... eu fiz 2, 3 anos de química lá, não me adaptei, mas... Engraçado, você não se adaptou à química e foi pra farmácia, né? Isso que mas é o mundo... a gente falar a gente comparar o X com o delta, não sei o que lá, não tem relação... Não tem, cara. Não tem mesmo? É porque eu acho, na minha cabeça, como a farmacologia, né? Que é a disciplina, que é o coração, que a gente não tem, na verdade. Quem faz química não tem essa disciplina. Sim, mas o resto tudo tá envolvido. Não é? Sim. Só que aí você fala, mas você não tem farmaco, né? Claro, não tem. Mas é uma coisa que eu também me engano. Quando eu saí da farmácia no primeiro ano para ir para química, né? Eu achei, é bastante química, eu gosto de química. Mas eu não sei, eu não consegui. É diferente, né? É diferente. O enfoque é diferente. É diferente, mas se você for para uma indústria, trabalhar com a produção de medicamento, com o desenvolvimento de fórmulas de um medicamento novo, é só química. Química orgânica, química inorgânica, né? Mas no geral, não. Né? Mas é mais ou menos isso. Mas o curso de farmácia, assim, você precisa ter... Para você atuar numa área específica que necessita de... Será que é porque tem atendimento ao público, essas coisas? Não, tem coisa que a gente faz que não tem atendimento. O químico também, às vezes, faz um perfume, tá atuando num perfume e é alérgico, né? Você tem que analisar toda essa questão, né? É igual homeopatia também, a mesma coisa. Você não atende o público, né? A priori, a habilitação homeopatia é para você manipular, ter habilitação para poder manipular o medicamento homeopático. Entendi. Entendeu? Entendi. Não é nesse sentido. Entendi. Já estamos aqui encaminhando para os vai rápido finalmente. Né? Você vê como é que a conversa ela vai, né? E a gente vai... A dúvida que eu sempre tive na graduação, e aí voltando um pouco para o Conselho Regional, né, de Farmácia, é assim. Qual é a diferença do conselho, para quem está vendo, e um sindicato, por exemplo? Porque existe um sindicato de farmacêuticos e aqui no estado do Mato Grosso do Sul, porque isso é uma confusão, tá? Que a galera tem. Mas o conselho só vai para ferrar o profissional, né? O conselho só quer ferrar o profissional. Aí o sindicato, ele tá aqui para defender o profissional. É isso mesmo, em tese? Você poderia resumir dessa forma? Vamos lá. Vou tentar ser o mais claro e breve possível, né? Porque lá vem o fiscal do conselho, vem. Só sabe, né? Só sabe ferrar a gente, né? É isso. Mas então, isso aí é uma coisa que o pessoal confunde muito. Toca no coração do farmacêutico agora. Vou tentar. Né? Toca no coração do farmacêutico agora. E não é só o farmacêutico, é todo. Todo. Lá vem o fiscal do conselho, né? Todas vem me ferrar. Regulamentadas. Tem um órgão, né? As regulamentadas, tá? Uhum. Tem a fiscalização. Certo. Só que uns fiscalizam de uma forma, outros de outra, conforme, né, a necessidade. Mas então, a obrigação de proteção do profissional é o sindicato. E aí você fala proteção contra abuso de carga horária, contra o salário indigno, contra toda essa questão. Intimidação. De patrão. É o sindicato. É o sindicato. E tem um sindicato de farmacêuticos então, aqui no estado. Aqui no estado nós temos um sindicato. Só que acontece. Eu não vou entrar, não vou dar minha opinião. Sim, tá? sim. Mas existe. Existe um sindicato aqui, mas só que ele norteia só os profissionais de drogarias. Entendi. Só isso. Ele não vai para hospital. Não, até vai, mas só existe um dissídio para drogarias. Tá. E então, assim, aí o que acontece? Aí o Conselho de Farmácia acaba protegendo o profissional? Com certeza. O Conselho protege as atribuições da profissão. A gente vai buscar para a profissão, vai buscar por lei, a gente, né, trabalha nesse sentido, o Conselho, para dar onde o farmacêutico trabalhar. Só que, qual que é o objetivo do Conselho? Proteção da sociedade. É a proteção da sociedade dos maus profissionais. Que sempre tem, na verdade, né? Tem muito. Muito, infelizmente, muito. Em todas as profissões. Todas, né? Não tem jeito. Eu tenho conversado com bastante gente, eu achava que era uma característica dos farmacêuticos. Não, isso é característica do ser humano. Você concorda comigo? Concordo. Tem ser humano que desempenha e tem ser humano que é um lixo para desempenhar. Boa e infelizmente tem muita gente todas as ruim. áreas. Em todas as áreas, é verdade. Então, Rodrigo, assim, realmente, tá? O Conselho, ele é um órgão fiscalizador. A gente pune, né? O pessoal briga porque a gente autua muito. O que o farmacêutico... Eu devo imaginar que é assinar por uma... já assina por uma farmácia e ele não está lá. Ele está responsável, mas ele não está lá. Então, seria esse o principal problema? Esse é um dos principais problemas. Pode dizer que esse realmente é o principal problema, que ele não entende
infelizmente ainda a gente tem uma mentalidade de que... Os maus profissionais, você tem que deixar claro, não, né? os maus, Porque sim. esse tipo, a pessoa que assina e não aparece... não serve como base para parâmetros, concordo. Isso é uma coisa minha, eu falo isso para todo mundo, deixo bem claro, tá? Como fiscal, como coordenador. Quem é ruim não adianta. A gente até tenta, a gente tem, nosso conselho em particular, diferente dos outros estados, a gente até tem projetos para tentar... Resgatar, entender, né, o que está acontecendo. Mas aqueles que são ruins, não adianta, vão continuar sendo ruins. E aí o que acontece? Quando você penaliza um profissional ruim, porque uma coisa, Rodrigo, que tem que entender, existe um auto administrativo, uma autuação que a gente faz em desfavor do estabelecimento, do PJ, tá? Seja porque está sem farmacêutico, seja porque o farmacêutico não está presente, enfim, tá? E tem a notificação que é o encaminhamento para a ética. Tá? Que aí a gente encaminha o farmacêutico para ética, para algumas condições vai responder eticamente, pode vir multa, suspensão, enfim. Tá? Mas o grande foco do conselho são as penalidades administrativas, são as multas. E aí o pessoal acha que a gente tá me multando. Tá me multando porque precisa ganhar dinheiro. E, cara, isso aí não é indicador de eficiência para ninguém. O indicador de eficiência de uma profissão é o profissional estar lá trabalhando certinho sem nenhum problema. Agora, estou arrecadando o quê? Isso não é arrecadação. E esse dinheiro dessas autuações, elas vão... Porque às vezes a pessoa acha que o conselho autua para poder reverter para eles mesmos, né? E essa autuação, ela vai para o quê? Uma conta federal e é usada, você sabe me dizer para onde que vai esse dinheiro? Não, o dinheiro quando recebe, que é muito baixo, né? Tem repasse de algum órgão público? Tem repasse para o Conselho Federal. Do Conselho Federal? Tem. 1/4 vai para o Conselho Federal de tudo. Tanto de anuidade quanto de multas fiscais. A anuidade que o profissional paga, 1/4 vai para o Conselho Federal, para manter o sistema. Sim. E 3/4 ficam no regional. Fica no regional para manter a estrutura. Você pode ver, assim, nosso conselho mesmo, você não vê esbanjando dinheiro, você não vê nada, cara. O dinheiro que tem no conselho, que entra tanto da unidade quanto de multas, né? É dinheiro para manter o sistema, para manter ali funcionando o órgão. Porque não é só fiscalização. Tem registro, tem cursos, né? Tem emissão de cédulas, tem emissão de... Todos os processos, o pessoal não entende, acha que o dinheiro... Não, tudo que mexe no bolso, né? É difícil. A gente tem que entender também. Porque às vezes tá mexendo no bolso e a pessoa, às vezes, naquele momento, ela tá com uma dificuldade, aí teve uma autuação e ela, de repente, tá fazendo alguma coisa errada porque ela teve algum problema e quer aumentar... Tentar... Sim, é compreensível, mas aí não pode, né? Não pode. Não pode. Então, aí o conselho tá aí para fiscalizar e, no caso, eu entendo bem essa questão, você me corrija se eu estiver errado. Tem profissional que às vezes, como ele não quer estar lá, naquele lugar, o salário piso do funcionário, do farmacêutico, eu não sei quanto é, mas vou imaginar que é R$6.000. Como aquele profissional ele não está lá, ele aceita ser responsável por R$2.500, R$3.000, aí ele vai trabalhar em outro lugar recebendo. Para ele está recebendo aqueles R$2.000. Sim, é isso. Né? É isso. Então, ele acha que na vantagem, momentaneamente, ele está tendo uma vantagem, mas ele prejudica toda uma classe que poderia ter um emprego ali de R$6.000 e ele está fazendo por 2. Sim. Não é? Sim, mas é isso. E se hoje a gente não tem, a nível Brasil, não tem um salário melhor, é por causa desse gargalo. Tem gente que está fazendo mais barato. Trabalhando assim, obrigatoriamente tem que apresentar na carteira para os conselhos, para o conselho liberar uma certidão que está ok, tem que apresentar na carteira o piso. Só que o que você apresenta na carteira, o cara pode receber menos, o que a gente sabe. Na carteira tá lá, né, o X. Tá lá, X. Ele recebe X sobre 2, né? E isso acontece bastante. E aí o que acontece? E como é que o conselho atua nesses casos? Não tem como ficar sabendo. Não tem, né? Só se chegar documentado, porque não tem jeito. O farmacêutico não vai entregar para o conselho que ele está recebendo menos, porque ele já vai responder eticamente por isso. E assim, o fiscal, ele aparece do nada. Já faz parte, porque se ele avisar que ele vai... Todo mundo vai estar lá, né? Nós, Então assim, vocês são em quantos aqui para fiscalizar o estado do Mato Grosso do Sul hoje? Rodrigo, hoje a gente está defasado, tá? Tanto é que teve um concurso domingo agora. Domingo? Domingo teve um concuro, tá? Que foi domingo, dia 5 de maio, é isso? Não, desculpa. Foi dia 30? 30. Acho que foi dia 30. Teve um concurso para preencher 2 vagas, mas nós estamos hoje em 4. Precisamos de no mínimo 6, 7. Para atender o Estado. Para atender o Estado. Então, esses 4 fiscais que dão conta de todo o Estado, é pouco, né?
pouco, porque assim, o estado nosso, as cidades não são próximas, né? Tudo longe. Você é longe demais as coisas aqui, né? Justamente, não é que nem, você só tem 79 municípios comparado com Minas, que tem 800 municípios. A gente tem 800 municípios aqui no nosso estado. Tudo bem, um do lado do outro. Agora vai no nosso, que pra você tem distância aí que é 250 quilômetros do município. Fácil, 300, Costa Rica, 330. Corumbá, por exemplo, que é longe pra caramba. Não, sim, mas eu tô dizendo de um pro outro. Não tô nem dizendo sim, de Campo Grande, né? Vai de um... enfim. Sim. Então, assim, a gente anda bastante. Cara, e é duro, porque a gente tenta, né, mostrar profissional a importância deles, mas... Tem gente que não dá o devido valor, que é uma profissão tão bonita, sabe, Rodrigo? É uma profissão que agrega bastante valor, mas a gente faz... Mas assim, o que eu quero, né, resumir e falar assim, eu falo muito isso quando converso com o pessoal. Cara, eu, Cleiton, como fiscal, eu odeio ter que penalizar alguém. Eu odeio, não gosto. O pessoal acha que a gente tem... Prazer, o cara já chega sangrando ali, né? Não, cara. Aí eles ficam bravos. Chega com sangue nos olhos. Então, assim, o nosso objetivo é realmente deixar... Mas primeiro vocês, dão uma advertência, igual no trânsito. Primeiro vai uma advertência. Sim. Aqui você tá errado. Se fizer de novo, aí vem a multa. Não é nada de primeiro puff. Então, e o cara tá persistindo na malandragem, né? Você entende? É isso. É isso. Entendeu? Porque se eu tomo uma advertência e falo, olha, meu queridão, a próxima é multa. Eu falo, opa, pera lá. Já vou me conscientizar e cuidar para evitar. Evitar. Então... Então tem primeiro uma conscientização, uma notificação para a pessoa se adequar. Tem. Não é assim, não é dessa forma punitivo, não. Se está sendo punido é porque realmente tem um histórico... Daquele jeito, né? Daquele jeito. É isso aí. Entendi. Isso aí. Bom, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, né? Acho que a galera que está assistindo a gente aí vai gostar muito do nosso bate-papo. Deixa aí nos comentários qualquer pergunta que você queira fazer pro Cleiton, que a gente repassa para ele depois, qualquer dúvida que você ficou aqui dentro do podcast, né? E agradecer de coração. E se você quiser, fica aberto o microfone, se você quiser deixar algum recado, algum aviso pra galera aqui da farmácia aí, né? Não, eu quero agradecer, né, você, né, amigo de longa data, a oportunidade. Primeira vez que estou fazendo isso. Não, já foi muito bem, muito bem. Muito legal. Nada mais justo do que com um amigo de tempos atrás, né, inaugurar a minha a minha ação podcast. Mas, assim, eu agradeço pela confiança, né, que você está me dando. E deixa o endereço, o telefone do conselho, se alguém quiser entrar em contato, ou se tem algum site, alguma coisa, que aí o Leandro coloca aqui o link, né, pra gente na descrição. Se você quiser, fica à vontade. Então, pessoal, eu gostaria de deixar aqui né, o Rodrigo falou, nós temos o site do Conselho, www.crfms.org.br, tá? O que vocês precisarem de informação, ali tem o telefone, tem nossos contatos, e assim, nesse sentido que eu quero pedir para vocês, tá? Especificamente para vocês que estão nos assistindo. Denúncias, pessoal. Se tiver denúncias, se tiver coisa que vocês estão vendo errado em farmácia, com relação ao medicamento, entra no site, tem o canal de ouvidoria ali que vocês podem fazer de forma anônima, que é pra gente tentar buscar resolver esses problemas que a gente tem enfrentado aí no estado, tá? E no mais, a gente fica à disposição no site mesmo, ali tem o nosso endereço, tá, Rodrigo? Se o pessoal quiser, o telefone, e a gente está à disposição para ajudar quem for possível com relação aos profissionais farmacêuticos. É isso aí. Muito obrigado. Mais um episódio chegando ao fim e agradecemos aí a presença. Não deixe de comentar, curtir e compartilhar esse episódio. Grande abraço e até o próximo.